Boa tarde a todos, prazer, obrigado pela participação. Eu sou o Carlos Eduardo, acho que a grande maioria aqui das pessoas com quem eu mantenho contato me conhece como Duda ou Cadu. A gente está com uma agenda bem extensa de participações e temas, então eu vou ser super breve aqui na introdução do material que a gente preparou. Essa conversa de hoje, a gente se propôs a discutir um pouquinho a preocupação relativa à retomada das atividades, né? A gente, aqui em São Paulo, tem algumas pessoas que não são de São Paulo, mas aqui em São Paulo, muito embora haja controvérsias, fato é que a gente já começa a se preparar para a retomada das atividades, ainda em regimes alternativos, ainda em rodízios, mas a gente já vai começar a retomar. Então, como a APRES tem essa atuação, essa preocupação de conhecer e pesquisar e se aprofundar um pouco em como os sindicatos têm atuado, a nossa proposta para hoje é entender um pouquinho como é que o meio sindical vem atuando. Então, os sindicatos foram chamados a participar desse processo durante a quarentena muito para viabilizar acordos de redução da jornada de trabalho e acordos de suspensão dos contratos de trabalho. E agora, se encaminhando para a retomada das atividades, a nossa pergunta foi, bom, tudo bem, o que é que os sindicatos têm feito? Né? Os sindicatos, por ter uma atuação específica dentro de um determinado segmento, na nossa avaliação, teriam melhores condições de estruturar cada um dos segmentos, ou propor boas práticas, ou conhecer o que cada uma das empresas do segmento tem feito e, a partir daí, devolver para a respectiva categoria sugestões, seja na modalidade de acordos, seja firmando convenções. E então o nosso bate-papo de hoje ele começa com uma pesquisa que nós fizemos dentro do Mediador. Para quem eventualmente não conhece, o Mediador é o sistema do Ministério do Trabalho, aonde ficam registrados acordos e convenções coletivas. Tá? Então a gente fez uma pesquisa no Mediador, buscando termos, e aí a forma de buscar é muito simples, né? Você escolhe ali uma palavra, joga uma palavra, e o mediador te devolve todos os acordos ou convenções que tenham aquelas palavras. Então, a gente foi dentro de uma área no sistema mediador que trata de cláusulas de saúde, a gente fez uma pesquisa por acordos e convenções que trouxessem as expressões coronavírus, Covid, retomada e quarentena, sempre tentando entender como o meio sindical se organizou, o que o meio sindical tem pactuado em termos de acordos ou convenções para garantir a saúde dos trabalhadores e para garantir que as empresas também, quando retomem as atividades, preservem a saúde e segurança dos trabalhadores. Eu vou apresentar bem rapidamente aqui para vocês, como eu falei, exatamente para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas qual é a nossa constatação? Em primeiro lugar, né, as empresas de grande porte, e aí trouxe aqui para vocês para compartilhar uma reportagem do dia 2 que saiu no G1, falando das montadoras. Né? Então, assim, as montadoras que já começaram a retomar as atividades, a gente vê que eles estão muito à frente quando a gente compara com empresas de menor porte. Então, trouxe rapidamente algumas fotos, né? Renault ali, que instalou divisórias de acrílico na fábrica, a Volks, que colocou um recipiente de álcool gel acionado pelos pés, lá na Chrysler, o refeitório todo dividido, a Volks também com uma adaptação ali para que as pessoas não precisem segurar na maçaneta do banheiro, né, ou na maçaneta das portas, para não limpar, para não contaminar as mãos. Outras empresas adotando medir temperatura dos empregados, algumas ali até com uma televisão térmica. Então, assim, as empresas de grande porte têm condições de investir, têm condições de fazer um trabalho, e aí a gente sentiu falta da atuação sindical daquelas empresas que talvez não tenham exatamente todos esses recursos. E aí a pesquisa foi direcionada nesse sentido. Aqui, eu fiz uma pesquisa, obviamente ela não é uma pesquisa exaustiva dentro do mediador, mas a constatação foi a seguinte: primeiro, eu encontrei só e somente essas 7 tipos de cláusulas de acordos e convenções coletivas no Brasil inteiro, vigentes,
tratando sobre providências para retomada de atividades. Eu listei e trouxe todas elas, a gente vai disponibilizar depois o conteúdo dessa apresentação nas mídias da APRES, mas eu vou passar rapidamente e aí quero pontuar com vocês algumas coisas, né? Pintei em vermelho aqui para ficar mais fácil de visualizar aquilo que efetivamente trata de medidas de proteção e saúde dos empregados. Então, em um acordo coletivo, falando ali, né, que a empresa tem que disponibilizar água e sabão, álcool gel, durante o período de calamidade, intensificar as medidas de limpeza. Outro acordo, outra convenção coletiva, mais ou menos na mesma linha, né? Sempre que possível, janelas abertas, disponibilizar álcool, água e sabão, não compartilhar objetos pessoais, as empresas também prover os empregados ali de alguma forma de capacitação. E essa é a mesma lógica, né? Quando a gente vai para mais um acordo coletivo, a mesma coisa, álcool gel, limpeza, máscaras, então vejam que nada foge muito disso, né? E aí tem mais alguns exemplos aqui, mas eu vou direto para um slide que a gente consolida. Então, basicamente, olhando tudo aquilo que tem sido pactuado, o resumo, né, ou a média, são fornecimento de álcool gel e máscaras, intensificação das medidas de limpeza, medidas de orientação, observância das disposições legais e distanciamento entre as pessoas. E aí, na nossa avaliação, e a pergunta, essa é a primeira provocação que a gente deixa, será que os sindicatos efetivamente estão cumprindo o papel deles? Né? Olhando esses acordos, ou olhando essas convenções, eu fiz um paralelo com o que a gente enxerga muitas vezes naquelas convenções que são enormes e que dizem o seguinte: a empresa tem que pagar hora extra com um adicional de 50%, o empregado tem direito a um descanso semanal remunerado. Quer dizer, está repetindo a lei, está repetindo coisas extremamente óbvias, né? E aí a nossa preocupação é, bom, tudo bem, então os sindicatos, como eu comecei falando, né, exatamente porque eles conhecem as respectivas categorias, teriam muito mais condições de prover informações, enxergar boas práticas, enxergar a atuação de outras empresas que podem servir como referência para o segmento e devolver isso para a categoria, seja por meio de acordos, seja por meio de recomendações. E aí, só para a gente já fazer uma primeira virada aqui, a gente quer trazer um primeiro exemplo de sindicato, e eu vou pedir para a Lilian, então, assumir aqui o nosso bate-papo rapidinho, Lilian. Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês e vou voltar aqui para mim. Vou pedir para a Lilian liberar a câmera e o microfone dela. A Lilian é advogada do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, faz parte da... São Paulo. São Paulo. Desculpa, perdão, Lilian, São Paulo. Faz parte aqui também, uma das fundadoras da APRES, e ela vai dar não só dar um testemunho, mas vai contar um pouquinho do que o sindicato dela tem feito. E aí, na sequência, a gente vai contar um pouco com a participação dos nossos convidados aqui, dos médicos, e o Ricardo Almirati também vai trazer algumas considerações. Lilian, pode ir, fica à vontade. Obrigada, Cadu. Boa tarde a todos. Agradeço a presença aí de todos. É muito bom ter bastante gente assim interessada em discutir a atuação sindical, algo que é tão importante e que precisa muito ser aprimorado, né? E nesse assunto especificamente da retomada das atividades, é importante essa atuação porque ela não visa a proteção da saúde só das pessoas ali envolvidas, é uma proteção que diz respeito a todos, a sociedade toda. Então, é uma preocupação bastante salutar, por isso até que nós escolhemos falar sobre esse tema. Como o Cadu disse, eu vou trazer a experiência aqui de como está sendo a atuação do Metalúrgicos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Entrou a minha tela? Ah, não, ainda não, né? Já está aparecendo a minha apresentação? Tá sim, Lilian, pode seguir. Então, eu vou falar para vocês as medidas de proteção que nós estamos prevendo nos nossos acordos coletivos. Nós optamos por não fazer convenções coletivas, mas sim negociar conforme a situação de cada empresa para poder
como é que se fala, para poder, visando a situação de cada empresa, aí sim adequar eventuais necessidades. Vou falar sobre as medidas que nós temos adotado junto à base com relação à retomada e o mapeamento do cenário, e medidas que têm sido adotadas pelo nosso sindicato junto ao Ministério Público do Trabalho. Vamos lá. Aqui, como eu disse, todos os nossos acordos coletivos, a gente tem previsto a necessidade de, durante a vigência de redução, os acordos coletivos de redução e suspensão com base na medida provisória, nós estamos estabelecendo que durante a vigência da redução, bem como o fim do prazo da suspensão, que a empresa precisa adotar as medidas que são na linha do que o Cadu já falou, né? Grande parte delas no fornecimento das medidas de proteção, máscara, luva, álcool gel, a questão da organização do layout, o afastamento, também a higienização diária, inclusive a nossa preocupação com relação à higienização do transporte, caso a empresa ofereça transporte para as empresas. E também estamos estabelecendo nesses acordos que essas medidas são essenciais para o restabelecimento e que a não observância pode resultar em responsabilidade pela exposição dos empregados a um risco conhecido, que a partir do momento que a empresa sabe que precisa tomar essas medidas e não as adota, ou não as adota de forma efetiva, aí sim ela pode estar colocando seus funcionários numa situação de risco. E também estabelecemos que, no momento do restabelecimento, os que portarem a Covid ou pertencerem a grupo de risco, tem que comunicar à empresa e ao sindicato para que possamos conjuntamente pensar em medidas que possam ser ajustadas para a proteção dessas pessoas. Para finalizar, nós colocamos nos acordos que se os acordos terminarem antes do prazo, se tiver o restabelecimento, que esse restabelecimento só vai poder ocorrer quando houver a mitigação, a diminuição desses riscos da contaminação do coronavírus no mercado, no local de trabalho, e pedimos, então, que a empresa comprove que realmente adotou as medidas, e uma forma também da gente fazer esse controle é porque nos nossos acordos tem a previsão de, com 2 dias anteriores à retomada da atividade, que a empresa precisa avisar também o sindicato. Então, essa é a maneira que nós vamos ter de verificar se realmente a empresa implementou ou não as medidas. Com relação às medidas adotadas na base, nós estamos fazendo uma pesquisa de campo, monitoramento da situação, de como a Covid está contaminando, enfim, como que está sendo a situação na categoria. Então, nós temos distribuído, junto com a Força Sindical, que é a nossa entidade, um questionário, do qual eu destaco aqui para vocês a pergunta 4, como você avalia os meios de proteção contra a pandemia na sua base? A sua entidade participou de alguma negociação sobre isolamento e ou proteção contra a pandemia? Né? Então, são perguntas que a gente está acolhendo, enfim, para sentir o impacto da doença no setor. E pedindo para esse questionário ser enviado para que nós possamos fazer essa análise, esse monitoramento. Com relação às medidas adotadas junto ao Ministério Público, muitas vezes, como é usual, o MP nos chama, nos conclama a prestar informações sobre determinados casos, na sua grande maioria são casos de denúncias, denúncias anônimas de empregados, mas eu não recebi até o momento nenhuma denúncia falando, nenhuma pedido de prestação de informações sobre questões do ambiente de trabalho, mas sim sobre implementação incorreta das medidas, não fez o acordo ou não está dentro dos percentuais, situações assim mais sobre a implementação, uma questão mais econômica, mas não com relação às medidas de proteção à saúde. Não obstante isso, teve algo bastante expressivo com que nós fomos chamados pelo MP a prestar informações, que é um procedimento administrativo promocional da Procuradoria da 15ª Região, que é lá da região de Campinas, que eles instauraram na instauração da portaria desse promo, né, procedimento administrativo promocional,
eles, com relação à necessidade da atuação sindical, eles destacaram a importância de chamar o sindicato para atuar juntamente com eles, para fomentar diálogo social, e porque os sindicatos são as entidades sindicais representantes dos direitos e interesses dos trabalhadores. O que exatamente eles fizeram por meio desse procedimento, procedimento administrativo promocional? Eles enviaram uma série de recomendações para as maiores empresas lá da área de atuação deles, para estabelecer quais são as maiores empresas. Eles fizeram uma pesquisa das que têm mais de 1.000 trabalhadores vinculados, fizeram o envio dessas recomendações e, ao mesmo tempo, para os sindicatos profissionais, eles mandaram as seguintes recomendações: dar ampla divulgação para os representados de que as empresas receberam essas recomendações, recomendaram os sindicatos profissionais para auxiliar no acompanhamento da implementação e no atendimento dessas medidas que eles recomendaram às empresas, e solicitaram também um preenchimento de um questionário que foi via Google Forms. Nesse questionário, eu trouxe algumas perguntas para vocês terem uma ideia de como que é a pesquisa de campo que está sendo feita por parte da Procuradoria da 15ª Região. Então, questionou se está tendo norma coletiva com entidade patronal, acordos coletivos de trabalho, e uma série de perguntas sobre a situação mesmo do ambiente de trabalho, né? Então, indique as piores situações vividas por membros da categoria profissional em relação à empresa que se falta de investimento de EPI, proximidade entre trabalhadores, tanto no local de trabalho quanto nos refeitórios, transporte em veículos lotados, não aceitação de autodeclaração do empregado a respeito do estado de saúde. Enfim, essas do começo são as mais relacionadas com o nosso tema de hoje. Pediram para dizer exatamente quais que são essas irregularidades relacionadas ao local de trabalho, proximidade, e também chamaram os sindicatos a dizerem se precisam da atuação do Ministério Público juntamente em algum processo já em andamento, que é essa pergunta 16. Se precisa do sindicato, do Ministério Público para efetuar alguma mediação. Lili, cortou seu som. Lilian, cortou seu som. Fechou o microfone, Lilian. Fechou o microfone sozinho. Bom, desculpe, voltando. Então, como eu disse, eu não sei até que parte que parou, mas eu estava falando da pergunta 16, que então questionou também para o Ministério Público, questionando ao sindicato se precisa de alguma atuação conjunta no âmbito judicial e administrativo. E para finalizar, eu trouxe aqui de forma só exemplificativa, como o Cadu já colocou, a gente vai depois disponibilizar esse material, quais que são essas medidas que o Ministério Público indicou a essas grandes empresas. São muitas, eu aqui só selecionei algumas, para título de exemplo, né, desenvolver um plano de prevenção de infecções. Esse é o tal do anexo 1, que veio junto com o que o sindicato recebeu. Reorganizar a escala de trabalho, garantir flexibilização dos horários, enfim, tem uma série de medidas que eles recomendaram, então depois a gente recomenda a leitura com calma, até para que as empresas que estão aqui presentes possam verificar o que se adequa ou não às suas realidades, até porque, como o próprio Cadu já disse, a gente sabe que a realidade de uma empresa grande é diferente da realidade de uma empresa pequena, mas é bastante interessante porque serve aí de inspiração do que são medidas que eles estão entendendo como eficazes na minimização dos impactos da Covid. Selecionei aqui algumas que eu achei que podem suscitar aí alguma discussão nossa, então, por exemplo, informar os colegas de trabalho, essa que está destacada em vermelho, informar os colegas do trabalhador diagnosticado com síndrome gripal sobre a possível exposição deles ao Covid-19 no local de trabalho, mantendo o sigilo médico, a fim de que os demais contactantes ocupacionais possam redobrar seus cuidados de higiene, usar máscaras e monitorar o aparecimento de seus sintomas gripais. É um pouco delicado. Como você faz isso?
Pois é. Está falando para falar, já vai instaurar aquele pânico, mas fala para manter o sigilo médico. Enfim, trouxe alguns pontos aí para depois a gente suscitar o debate. Fica a empresa, um outro ponto que eu achei interessante de destacar aqui para vocês, a empresa cientificada de que o atestado emitido para o profissional que determina o isolamento deve ser estendido também às pessoas que residem no mesmo endereço da pessoa contaminada. Bom, aqui também tem outros exemplos de recomendações, como eu volto a dizer, tudo isso não são normas que vinculam a empresa, essas empresas grandes, mas são recomendações, né? Devem inspirar aí, devem pautar a atuação das empresas na adoção do que elas podem fazer para afastar a pandemia. Não permitir o ingresso de trabalhador ou prestador com sintomas respiratórios. Então, não permitir o acesso, né? Precisa, na verdade, aqui nessa cláusula, eu acho que faltou um pouquinho de uma complementação no sentido de não permitir o acesso e fazer o encaminhamento para o setor de segurança e saúde do trabalho da empresa para verificar o que pode ser feito com relação a esse trabalhador. E essa garantia do imediato afastamento das atividades tem que ser feita se caracterizar que ele realmente está com a doença, com a Covid, né? Também é interessante que eles falam que tem que garantir que o setor de saúde e segurança permaneça em permanente contato com a vigilância epidemiológica, com todos os órgãos, e também para franquear o acesso dos órgãos das autoridades sanitárias e para que as fiscalizações possam acontecer nesses ambientes de trabalho. Então, são essas as medidas. Como eu disse, vale aí a título, algumas para reflexão, outras para exemplificar, e para inspirar aí as empresas a como atuar perante a situação que a gente está passando nesse momento. Agradeço a atenção e volto a palavra aí para o Cadu. Lilian, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Amirati, se você puder, por favor, só, antes da gente passar a palavra aos nossos convidados, se você puder explicar um pouquinho e falar da cláusula 29 do segmento de papel e celulose, né? Então, a gente ouviu um pouquinho o testemunho da Lilian, que é advogada do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o Amirati, que ele é advogado aqui do segmento patronal de papel e celulose de São Paulo. Projetei aqui, mas só para que todos tenham a oportunidade de ver, a cláusula 29 do segmento de papel e celulose, que trata do direito de recusa ao trabalho. Então, aquele empregado que eventualmente sinta que a saúde dele está em risco, ou sinta que eventualmente a empresa não trouxe todas as medidas necessárias de segurança para que ele possa trabalhar, ele tem direito de recusa, obviamente sem qualquer tipo de penalidade. E o interessante, e aí, Amirati, por favor, fica à vontade para comentar melhor, é que essa não é uma cláusula nova. Né? Não. O segmento já vislumbrou essa cláusula e já tinha uma cláusula ali, meio como uma cláusula de segurança e proteção dos trabalhadores. Amirati, fica à vontade. Boa tarde a todos. Essa cláusula, na verdade, eu vou falar muito rapidamente, porque o mais importante são os médicos hoje aqui. Então, para falar rapidamente sobre essa cláusula, ela tem realmente muitos anos. Eu atuo no segmento há 24 anos e essa cláusula já existia quando eu comecei a atuar no segmento em 1996. É fruto, obviamente, de um caso concreto de acidente de trabalho que ocorrido numa empresa média no interior do estado, e da qual resultou a perda de um órgão da pessoa, a perda de um braço e tudo mais. E aí surgiu essa cláusula para fins de acidente do trabalho. E o que nós estamos comentando outro dia, eu com o Jerônimo, que é o presidente executivo do nosso sindicato, é que na próxima negociação coletiva é muito provável que esta cláusula, que tem por finalidade evitar acidentes, seja utilizada para discutir o retorno ao trabalho em função do coronavírus, em função da Covid-19, porque ela tem abertura para isso.
A finalidade dessa cláusula, basicamente, ela tem 3 finalidades, basicamente. 2 voltadas para o contrato de trabalho, do contrato de trabalho, uma para evitar que seja caracterizada desídia ou negligência do trabalhador, caso ele opte por parar de trabalhar, por entender que determinada condição é grave ou de risco. Então, é submetida a dúvida ou a queixa ao pessoal de Segurança e Medicina do Trabalho, ao SESMIT, e sendo julgada procedente por eles, ele realmente está isento de punição. Porque a intenção dessa cláusula, inclusive, é de evitar fraudes, né, nesse aspecto. Então, serve para o contrato de trabalho não caracterizar uma fraude, não caracterizar negligência, não caracterizar desídia. Serve para o empregador para deixar bem denotada, bem acentuada qual a responsabilidade civil que tem, a responsabilidade nesse caso. Se, em caso de acidente, se ele foi negligente, se ele foi omisso, se ele deixou de praticar atos que devia praticar ou deixou ou se omitiu em outro lado, de modo a permitir que ocorresse aquele determinado acidente. E no caso agora da Covid, do coronavírus, essa cláusula vai servir para aquelas empresas que eventualmente não tomem as providências já demonstradas aqui pelo Cadu no começo da reunião, lá nas grandes montadoras, ou que não façam minimamente aquilo que precisa fazer em termos de cautela, de precaução e tudo mais. E, finalmente, vale para a imagem da empresa. Uma empresa que se preze não pode deixar a saúde do trabalhador, a saúde mental do trabalhador, o meio ambiente de trabalho, etc., às cegas, ou ignorada ou negligenciada. Ele tem que fazer tudo isso, seja por compliance, seja por marcas, seja por mídia, seja por marketing, seja por direitos humanos, seja por todos os ângulos que vocês possam imaginar. Então, essa cláusula, que é muito antiga, voltada, como eu disse, para os acidentes, esse ano vai dar margem à negociação em função da epidemia ou da pandemia que nós temos aqui de coronavírus, que acaba resultando na Covid-19. Então, era isso, quer dizer que no setor do papel e celulose já existe uma cláusula que permite essa negociação mais ampla. O nosso setor é um pouco diferente de muitos, eu já comentei isso algumas vezes com quem é mais próximo, porque o setor tem um hospital próprio do setor, que é o CEPACO, o setor de papel e celulose. E esse hospital é administrado tripartitemente, ele tem uma comissão de empregadores, uma comissão de trabalhadores e uma diretoria executiva, todos vinculados, evidentemente, a um conselho de administração. Então, a participação do Sindicato dos Trabalhadores na administração do CEPACO cria essa certa proximidade e cria a consciência, né, tanto do patronal quanto dos trabalhadores, daquilo que é preciso fazer. Então, o diálogo no setor é muito frequente e muito constante, independentemente de database, em razão dessa proximidade, dessa necessidade. E esse ano, como eu disse, essa cláusula vai ser objeto de negociação, por certo, em razão desta epidemia, cujas providências nós vamos aprender lá para a database com o doutor Alexander e com o doutor Zé Eduardo, que vão falar logo agora a seguir. Muito obrigado. Obrigado, Amirati. Eu vou agora passar a palavra aqui para o José Eduardo e para o Alexander, mas antes só quero tomar o cuidado aqui de apresentá-los adequadamente. Então, José Eduardo Melori Cosentino, ele é psiquiatra, é perito do tribunal aqui da 2ª Região, dentre outras coisas. Ele vai trazer algumas considerações para a gente, mais sob o ponto de vista de doenças decorrentes do isolamento, do home office, angústias, aumento de consumo de bebida, drogas, enfim. Ele vai contar um pouquinho aí mais das dores da alma, né, do que a gente tem sentido. E o Alexander, depois, ele é diretor de ética da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, e ele é especialista em projetos de saúde ocupacional. Então, ambos trarão ali um bate-papo complementar, primeiro sob o ponto de vista dessa preocupação psicológica das pessoas, né, que estão em casa, estão em isolamento, e na sequência, também conjuntamente o Alexander,
vai trazer para a gente um pouco mais dessa vivência direcionada a questões de fábrica, questões mais ocupacionais. Alexander, José Eduardo, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Ok, obrigado. Como é que fazemos aí? O José vai falar? Quer que eu comece? Como vocês querem? Quero começar, Alexander. Bom, eu tentei captar aqui e fazer algumas anotações enquanto o pessoal ia apresentando, né? Para entender principalmente quais as demandas. Teve uma hora até que eu fiz um print da tela aqui para pegar os principais pontos que a gente precisaria trabalhar aqui, né? De uma forma geral, acho que primeiro é importante a gente entender, vamos alinhar, por que não é nem só uma questão de ser uma gripinha ou não, mas principalmente por que a gente paralisou o planeta por conta dessa questão do Covid, né? E o principal fato é que ninguém está imune a uma doença que surgiu de repente, ou seja, não existe ninguém que já tenha acometido dessa doença, né? Ou seja, o Covid-19, que é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que é um vírus, além de ter nenhum indivíduo que tenha sido acometido antes no planeta. O segundo ponto importante é o alto tempo de latência que a doença fica, ou seja, o indivíduo fica assintomático até 14 dias. Então, um indivíduo assintomático transmitindo para várias pessoas por um período muito prolongado, comparado com uma gripe que é de 2 dias, em média, esse tempo, tá? E o terceiro ponto, que é um vírus que no ambiente ele permanece, vocês leram em muitos lugares, na superfície por muito tempo. Então foi muito fácil desse vírus transmitir de outros países e chegar tão rapidamente em todos os lugares. Primeiro, porque o indivíduo está carreando sem ter sintomas. Segundo, porque ele permanece muito tempo na superfície. E terceiro, porque nós não tínhamos ninguém no planeta que já tinha tido essa doença, uma doença completamente nova, tá? E aí tem o fato, ela é 10 vezes mais letal, 10 vezes mais grave do que o vírus da gripe, ou seja, de internação a gente tem uma taxa de 19%, em média, 20% de internação dos casos, e uma taxa significativa de fatalidade. Imagina um vírus da gripe que tem 0,1% de fatalidade, estou falando de um vírus que tem uma taxa de fatalidade em alguns países, principalmente com, vamos lá, ele vai girar em torno de 3, 4%, em alguns países onde tem uma pirâmide etária mais envelhecida, nós vamos ter fatores de mortalidade de 6,5% a 9%. Então, estamos falando de um vírus que realmente tem um impacto significativo e significa uma necessidade eminente de ações e ações efetivas, tá? E aí, as ações efetivas, quando a gente fala de saúde dentro da empresa, nós temos alguns pontos principais. A primeira tem a ver com a avaliação da saúde dos indivíduos, ou seja, quem segue as normas, que já tem um SESMIT bem estabelecido, que tem um exame periódico adequado, essas empresas já têm um mapeamento da população de risco. As demais talvez não tenham essa felicidade de já poder ter tido esse mapeamento e facilita esse processo, ou seja, teve que começar do zero e fazer esse novo mapeamento aí das condições de saúde. O outro ponto importante além da avaliação, é poder controlar, poder acompanhar as pessoas sintomáticas. E eu acho que um ponto importante que eu vi pouco, acho que concatenado nesses acordos que vocês falam, que é justamente que as pessoas sintomáticas devem ser afastadas das atividades do trabalho imediatamente, porque existe um risco muito grande de contágio entre essas pessoas, tá? E aí tem o outro ponto que a gente não pode esquecer, que é dentro desse grupo dessas pessoas que devem ser afastados, a gente precisa fazer um screening, uma avaliação das pessoas próximas para a tomada de decisão, se devem ter pessoas que devem ficar de quarentena, pessoas que devem ter um afastamento, monitoramento ainda, quinta atividade, pessoas que necessitam serem testadas
ou simplesmente pessoas que vão manter suas atividades e a garantia do retorno da atividade das pessoas, ou até mesmo a interdição, quando necessário, dos postos de trabalho para uma adequada higienização antes da retomada das atividades. Parece que isso não é tão relevante, mas quando eu vejo atualmente conversando com os nossos colegas e visualizando no dia a dia, a maior parte as pessoas, é aquela história, você tem um problema e não quer parar a atividade, tá? Então, o evitar afastar parte das pessoas é um grande problema. E essa avaliação é um critério médico. Então, é ruim para pequenas empresas você não ter a disponibilidade de um perfil de profissionais de saúde e segurança que possam estar fazendo esse acompanhamento. Essa é a grande diferença de você ter um SESMIT dentro da empresa e você necessitar de uma consultoria externa que não seja presente quando nós estamos falando principalmente em pequenas empresas. Algumas empresas de consultoria, aí, dessas empresas de medicina do trabalho, se reinventaram e começaram a dar suporte de teleorientação, telemonitoramento e acompanhamento dos casos para dar o suporte de afastamento. É claro que nós estamos falando de realidades diferentes, nós temos lugares no Brasil que mesmo quem tem convênio não estava conseguindo ter acesso a testagens, como vou citar uma cidade que a situação chegou a ser crítica, como Manaus, as pessoas não tinham acesso. Hoje ainda temos alguns centros onde as testagens não estavam, até mesmo em São Paulo chegamos a ter um momento em que isso ficou difícil. Mas as testagens ainda são um problema, principalmente em capitais como, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, apesar de ter uma questão epidemiológica ainda muito pequena de avanço da doença, né? Mas as pessoas não estão conseguindo ter acesso. E aí, quando a gente não tem acesso, a gente pode ter uma interpretação de que é apenas um período viral, um quadro mais leve, e o afastamento não respeitar o período necessário de afastamento de 7, 10, 14 dias, e isso realmente tem impacto. Por quê? Porque aumenta a transmissão. Eu tenho que imaginar que o vírus da gripe, lembra que eu peguei o vírus do meu colega? Nós estamos falando de um vírus que ele contamina 2, 3 vezes mais do que a contaminação de um vírus da gripe, tá? Podendo ter consequências. E aí a gente vê, é claro que o perfil de população que está adoecendo é acima de 65 anos, tem os casos mais graves, principalmente, mas o perfil de adoecimento da população jovem está relacionada àqueles abaixo de 60 anos, principalmente os indicadores da cidade de São Paulo, eminentemente doenças cardíacas, renais, os problemas imunocomprometidos, a obesidade com impacto significativo, diabetes. Então, são os principais fatores hoje de fatalidade nessas doenças. Então, essa avaliação de saúde, esse controle, é um dos pontos chaves aí quando nós estamos falando de pessoas impactadas. Agora, do controle de transmissão dentro do ambiente de trabalho, nós temos um impacto, eu acho que até, como o José vai falar, que tem justamente um ponto que é a percepção dos nossos trabalhadores em relação à segurança. Nós temos essa percepção, essa segurança percebida ou não, que ela pode ser muito próximo do real, ou ela pode estar sendo exagerada, ou nós tomamos algumas atitudes que apenas nos trazem percepção de segurança. Vamos falar um pouquinho disso também na sequência. E as outras questões que estão relacionadas efetivamente a esses controles, que são controles efetivos, ações que a gente pode fazer dentro do ambiente laborativo que são eficazes. E essa percepção é o que dá, por parte do trabalhador, a tranquilidade para ele sair do ambiente de trabalho. No momento, o trabalhador, a gente sabe, né? Às vezes ele está tão acostumado a seguir certas rotinas que não consegue identificar o risco. Até que um colega chega a uma situação grave no hospital e ele começa a balançar e pensar melhor sobre esse problema, né? Então nós temos diversos perfis. Pessoas com medo de sair, outras que estão querendo sair dos seus lares, mas querem ter uma segurança.
Com relação a alguns pontos que já também foram tocados aqui, a questão da higienização, intensificação, eu vi que vocês colocaram alguns pontos. É claro que tem medidas extremamente eficazes, como aquelas de... ou seja, se você colocar um distanciamento num refeitório, além de ser muito menos eficaz, você tem um problema de ter que aumentar os turnos de refeição e criar uma rotina totalmente diferente, ou seja, uma ação de organização do trabalho dentro dessa medida administrativa, mas é claro, se nós estamos falando de um vírus, que eu tenho um indivíduo fonte, a melhor metodologia para eu eliminar a transmissão desse vírus é a metodologia de barreira, tá? Então, a melhor condição é aquela, para refeitórios, é a adoção daquela metodologia de barreiras de acrílico, que nos permite justamente que eu possa comer com tranquilidade e sem contaminação. É o momento em que o indivíduo está sem máscara, está respirando com uma certa proximidade. Sem essas barreiras, seria necessário um distanciamento de 2 metros e preferencialmente de forma intercalada. Tá? Então, essa ação ela é fundamental, primordial, e diria que é uma das mais eficazes. Do ponto de vista da adoção de álcool gel, ela é fundamental, tanto a adoção quanto a distribuição do álcool gel. Por quê? Porque apesar do álcool e sabão, da água e sabão ser extremamente eficaz para as pessoas, a água e o sabão não está disponível em todos os locais, então eu preciso adotar medidas alternativas como álcool gel. É claro que o totem, ele só vai ser eficiente se eu tiver um local onde eu não tenho como fixar ele. A gente está acostumado a usar dispositivos em que eu não toque, porque não tocar nos objetos ele é importante. Lembrando que o vírus ele sai de um indivíduo que tem que está contaminado, assintomático ou sintomático, para chegar num outro indivíduo. Nesse trajeto, ele sai da via aérea superior do indivíduo, das mãos deste indivíduo, que vai tocar superfícies, e da boca, ele sai para o ar expelido, e a transmissão desse vírus, que ocorre pelo ar, ele vai se depositar em superfícies e pelo ar. Então, qual a forma de proteção? Máscara em todos os indivíduos, principalmente pensando na proteção da fonte, daquele indivíduo que pode ser o transmissor. E como a gente não sabe quem é fonte e quem é que está sendo protegido, máscara para todo mundo. Outro ponto, onde fala de superfície de contato, e por isso que a gente fala tanto até como a transmissão é pelo ar, é a questão também da ventilação. Mas como a gente está falando de superfície de contato, nós estamos falando de mãos e superfícies contaminadas, álcool 70, então, é eficaz para fazer essa limpeza. Eu não quero que as pessoas toquem em vários objetos para não disseminar. Mas não tocar num frasco de álcool gel e eu ter que usar a pedaleira, ela é pouco eficaz. Porque eu estou tocando, vamos supor, bombeando álcool gel e vou limpar minha mão seguindo o procedimento de higienização. Então, eu bombear isso com os pés é diferente de eu ter uma pedaleira que vai fechar uma torneira de água após o processo de lavagem das mãos, para que eu não contamine de novo nessa torneira, tá? Então, se eu tiver uma torneira temporizada, eu já estou tendo um processo eficaz. Então, mais importante, adotar medidas de temporização ou de adicionamento de pés em torneiras, mais do que a questão do totem, tá? Outros pontos que a gente vê que trazem normalmente, eu vou tentar ser mais breve, e aí a gente, para aproveitar e vocês poderem dar as perguntas, e eu não tomar o tempo do José aqui, que senão ele vai ficar bravo comigo. Que é fundamental é a questão primeiro, da orientação da chegada do trabalhador ao trabalho, ou seja, que ele não venha com sintomas. E é muito comum as pessoas dizerem: eu achei que eu estava com uma rinite, por isso eu não estava sentindo muito bem os cheiros, eu estava com o nariz entupido. E a chefia, ela quer o trabalhador. Então, a chefia quer o trabalhador. Se o trabalhador vier trabalhar sintomático, ele vai ser, muitas vezes, ele não vai comunicar ninguém, vai passar 2, 3 dias e contaminando outras pessoas. E vem acontecendo episódios, eu observo de conversas com colegas, grupos de WhatsApp, o quanto que isso tem um certo impacto. Então é importante, quando a gente fala que o pessoal está instaurando, por exemplo,
e é claro que não é todo mundo que tem essa possibilidade, termômetros de aferição são medidas que dão mais percepção de segurança para o colaborador, ou seja, eu estou com febre, eu não vou lá porque eu sei que vou medir minha temperatura. Mais nesse sentido do que efetivamente conseguir captar. Tem uma montadora que eu vi o médico do trabalho comentando que de 60 mil aferições, apenas 4 indivíduos com temperatura foram pegos até esse momento, ou foram testagens também. Ou seja, existe uma baixa efetividade desses mecanismos, e aí você, até mesmo porque são mecanismos que precisam ser calibrados, precisam ser eficientes, sejam câmeras Mas, por outro lado, tem um ponto muito importante. Se eu coloco um mecanismo de barreira ou de controle, faz com que esse indivíduo tenha esteja menos à vontade de procurar o trabalho e fica mais tranquilo para ele, ou melhor, a gente tem uma situação mais tranquila de controle. Não que esse mecanismo seja eficaz, ele é pouco eficaz. O melhor mecanismo eficaz para aferir a temperatura é o próprio indivíduo evitar de trabalhar, porque a gente não está verificando só temperatura, a gente está verificando temperatura, se ele tem tosse, se ele tem sintoma de perda de olfato e odor, que é de paladar, que é 25% das pessoas têm esse sintoma, e principalmente, o que eu vejo pouco se falar, são orientar os sintomas de alertas, principalmente aqueles como falta de ar mais severa, dificuldade de eu levanto para caminhar e não consigo nem chegar na cozinha porque eu me sinto fadiga, né? Sonolência excessiva, tá? Então são alguns sintomas de alerta que fazem com que a gente a gente vá para o hospital. A gente precisa procurar um atendimento além, porque aí a gente não está falando de um sintoma leve da doença. Então, essas características são importantes, como a gente mencionou, principalmente para evitar o contágio. O outro ponto, a questão do transporte. Uma das formas de contaminação muito comum que eu vejo tem a ver com esse transporte compartilhado, mesmo, às vezes, pessoas que utilizam veículos de Uber, esses veículos táxi, etc. Uma das medidas no transporte desses veículos, a melhor forma é uma barreira entre a frente e a parte traseira do veículo, e isso é simples, gente, de ser construído em qualquer um desses veículos, tá? É um velcro costurado em um plástico, né, grosso, fixado no veículo. É algo muito simples, ou por botões, né, de pressão. É uma forma muito prática de instalar esses dispositivos e de higienização prática, tá? Mas a gente vê isso, veículos compartilhados, como uma forma de contaminação muito comum. Pessoas que pegam caronas, aí você não usa máscara, etc. E a orientação. Um ponto que, no meu entendimento, seria obrigatório é que existisse a evidência de treinamento de todas as pessoas que estão nesse período de retomada das atividades. Evidência de que todos os trabalhadores foram treinados. Assim como a gente fala de evidência do EPI e que nós devemos dar a máscara para todos, uma evidência de que todo mundo foi treinado sobre o que é a Covid, né, a doença, o que é as formas de contágio, e que se ele estiver contaminado, ele deve efetivamente ficar em casa, e qual é a proteção que ele tem do ponto de vista de empresa para garantir esse afastamento por esse tempo necessário, tá? Então esse é um dos pontos que eu acredito que a gente pode concentrar, inclusive dando orientação da forma desde o momento que ele sai de casa até o momento onde ele chega em casa, que é a limpeza dos objetos, evitar apetrechos de brincos, luvas e relógios também, nesse período de pandemia, que é mais item para você fazer limpeza. Como que ele faz a higienização dos objetos como carteira, onde ele pode deixar, segregar uma zona limpa e uma zona suja dentro do lar, e basicamente isso. E aí a gente pode falar um pouco das questões de facilities, questões de limpeza, higienização, refeitórios, o que vocês acharem que a gente precisa complementar com algum dos pontos. E aí vem a questão do home office, acho que o Zé pode falar
da parte desse impacto psicológico dos indivíduos, impacto emocional. Eu posso contribuir um pouco com a parte de ergonomia, eu tenho uma formação aí pelo CNAM de Paris em ergonomia e posso também contribuir com alguns aspectos aí para vocês, tá? Só para não me estender, porque o tempo já está bem avançado. Muito bem. Primeiro eu queria dar aí boa tarde a todo mundo, obrigado à Preza aí na figura do meu meio xará, no Carlos Eduardo, e do Almirante, né, o Ricardo, que vieram falar comigo aí para a gente organizar esse encontro. E já queria parabenizar também a doutora Lilian aí por ter mostrado que já saiu na frente, já fez os acordos, né? É muito importante isso aí. Muito bem. Quando a gente está falando sobre... Estou falando aqui para uma série de advogados, né? A minha área dentro da medicina, ela se aproxima mais aí ao direito, não só porque eu sou psiquiatra forense, mas também porque é uma área da medicina que tem a ver aí com a parte mais humanista, né? Saúde mental. E então aqui a gente está falando hoje sobre preocupação, e preocupação é justamente a área que eu atuo, né? Você sempre chega num psiquiatra com alguma preocupação, né? Assim, no modo geral. Então, essa nossa fase agora com a doença aí, com o coronavírus, né? Que, como falou aí o Alexander, ninguém tinha pego, era uma doença nova, né? E causa o medo, não é verdade? Então, o que a gente tem visto aí, isso é um movimento mundial. Quando eu sou International Fellow da Associação Psiquiátrica Americana, né? E sou membro do Royal College da UK, e lá, como aqui, a gente tem falado sobre o quanto que as doenças mentais aumentaram nesse período, tá? Não só do medo da pessoa ficar em casa e da doença, mas também de todas as fatalidades que estão aí ocorrendo com pessoas que a gente não prevê. É diferente eu pegar uma doença, por mais que tenha aí a correlação com diabetes, você vê um jovem que não tem nada e morrer, né? Eu não tenho mais, graças a Deus, essa preocupação. Vocês podem depois olhar no meu Instagram. Eu peguei já o Covid, eu fiquei internado, então eu estou tranquilo. Depois podem seguir lá no @Dr. José Eduardo Milori Cosentino, e eu tenho uma série de vídeos lá que eu falo um pouco do que é a doença, né? Eu fiz uma coisa mais pessoal, menos caráter técnico médico, mas o pessoal sentir aí uma coisa mais do meu lado, mais pessoal, né? Bom, o que eu acho que a gente tem que fazer aqui é perceber a parte do trabalhador, né? Que é o trabalhador vai estar voltando, vindo de ficar muito tempo isolado em casa, ele não está nem mais acostumado a sair daquele ambiente, né? Então, todas as relações mudaram, a gente fica... É tudo é como se fosse um ambiente novo, né? Além de continuar com o medo da doença. Então, o que a gente tem visto, isso a nível mundial, é o aumento da ansiedade, transtornos do pânico, né? E, por um outro lado, isso não só com pessoas que já tinham a doença e estão tendo novas exacerbações, como pessoas que estão tendo casos novos, né? E ainda tem aí um concern mundial, porque as pessoas que já tinham a doença antes deixaram de ir nos seus psiquiatras, e deixaram de ir nos seus psicólogos, deixaram de ir nos seus terapeutas ocupacionais por causa da doença e está confinado, né? Tem muita coisa que a gente faz por telemedicina, mas tem muita coisa que não. E até mesmo a receita, esse negócio de fazer receita virtual, já cansei de ter que fazer a física mesmo e mandar por carta, ou por Uber, ou por Rappi, porque a pessoa chega na farmácia e o farmacêutico que está lá não é um cara treinado e ele não sabe como fazer a verificação do meu certificado. Então, assim, a gente tem uma série de problemas e tem pessoas que ficaram desassistidas. Isso é um problema, principalmente, tem um estudo do Royal College, em que se viu que as pessoas que deveriam passar nos ambulatórios de psiquiatria não passaram e ficaram sem remédio, e aí eles estavam, então, fazendo uma projeção de que nos próximos 60 dias iam ter muito mais doentes do que só os doentes novos, porque as pessoas que estavam estáveis e estavam com a medicação pararam de tomar.
Então, isso é uma coisa que provavelmente a gente vai ver. Pessoas que estão sem medicação, chegando e voltando ao trabalho, já tinham as doenças antes, né? Então, tem que fazer, além das pessoas novas, toda a preocupação com o que está acontecendo com a doença, a gente tem que lembrar aí na saúde ocupacional de ver se as pessoas que já tinham essa antecedente de doenças continuam fazendo segmento, se eles estão com remédio em dia e tudo mais. Isso é uma preocupação aí da área da saúde ocupacional. Além de ansiedade, a gente teve um aumento de depressão, também já visto, e compulsão alimentar, principalmente porque o pessoal já está em casa, seu sono, piora a depressão, piora a ansiedade. Teve vários pacientes meus, aí eu estou fazendo é legal a gente participar aí também com esse, né, eu atendo também dentro do consultório, e muitos pacientes meus estavam piorando e falam assim, mas doutor, eu estou tomando a medicação, a gente fez a telemedicina, e por que eu estou piorando? E aí eu via que a pessoa estava com uma rotina de vida totalmente errada, parou de fazer as coisas que faziam normalmente, e mesmo voltando ao trabalho, né, a gente não vai estar ainda com uma atividade física plena, não vai estar com a rotina totalmente organizada, e a rotina é da saúde também. Então, tem que ver se o teu trabalhador está tendo essa rotina também, porque ele vai estar com a rotina de trabalho diferente, ele vai estar comendo aonde? Então, essa preocupação de transmissão de vírus, né, dentro da alimentação, também vai afetar a rotina dele no trabalho. Quer dizer que é tudo interligado, né? O que mais que eu poderia falar aqui, assim? De um modo geral, essa parte de treinamento, só para dar uma puxada aí no que o Alexander falou, eu, no meu consultório, quando eu voltei à atividade, depois de ter ficado internado e tudo mais, né, e ter respeitado o tempo para não passar o corona para mais ninguém, eu treinei, por exemplo, a minha secretária. Sem treinamento, assim, alguma coisa que eu achei que era fácil dela entender, e eu percebi que não. A gente tem que ter realmente, assim, o Alexander falou sobre isso, né? A gente tem realmente ver se o seu funcionário, principalmente aquele funcionário que é operacional, né, que é diferente você falar que aqui todo mundo com curso superior, então a gente está falando, a gente está tendo normalmente uma atividade que não muda tanto se você está em casa, talvez até, na verdade, aumente a quantidade de trabalho que a gente tem ficando em casa, né, porque a gente fica sem os horários, justamente a rotina, tá vendo? Aumenta o estresse, mas o operário, na hora que ele chega lá, coisas básicas que a gente entende, ele não vai entender e vai fazer uma rotina até de higienização errada e pode estar aí facilitando a transmissão, né? Mas isso aí acho que eu vou deixar aí mais para o Alexander falar. Da minha parte, tem mais a ver com isso, de você ver se as rotinas mudando, ele vai ter uma ansiedade para fazer umas coisas diferentes, ele vai estar sendo treinado para fazer rotinas diferentes para não infecção, isso aí também aumenta o estresse. O pessoal que vai estar ficando em home office, na verdade, tem uma carga de trabalho muito maior, né? Eu vou dar até um dos meus primos, ele é de uma grande empresa, e ele falou, cara, não aguento mais, eu quero que acabe isso, que eu quero voltar a trabalhar, porque na hora que eu bato lá o sino e vou embora, acabou. Aqui em casa, não para de me ligar a gente para ver o projeto, né? Então, desde você fala assim, o meu funcionário está em home office, eu estou tranquilo, porque eu não preciso ficar ensinando ele a álcool gel. Mas ele está condicionado num ambiente em que, toda vez que toca lá a mensagem, ele fala, será que está no trabalho? Ele está numa ansiedade constante também, né? Então, a gente não deixar, da parte de saúde mental, quem já tinha algum problema, se continua vendo o seu psiquiatra, o seu psicólogo, o terapeuta ocupacional, sei lá qual tipo de terapia complementar, se ele está tomando a medicação, os casos novos todos, por ter aumento de preocupações reais e preocupações imaginárias com o vírus, que também vão predispor aí a ter mais ansiedade, é um fator de estresse, né? A saúde mental é um equilíbrio. Você tem um cérebro ali que tem um certo sistema de defesa dos estressores
que a gente está envolvido. E estressor está desde o ambiente de trabalho, como ambiente da sua casa, né, de doenças e tudo mais, né? Se você começa a ter um aumento dos estressores demais, você faz a pessoa não conseguir lidar e aí ela poder apresentar uma doença mental, mesmo que seja simples, ou pode também, ou coisas mais complexas, né? Então, eu acho que essa é mais ou menos a mensagem, não vou ficar me estendendo, que eu acho que o mais legal é a gente fazer a troca. A mensagem é essa, a gente vê, então, as pessoas que estão em casa têm estresse também, tanto aquelas que vão voltar, que parece que é um alívio, mas também tem o estresse dela tá com rotinas diferentes, e também... Ah, sim, esqueci. Antes de voltar, a pessoa em casa teve um aumento significativo de uso de drogas que eu falo listas ilícitas, até álcool. Então, isso a gente vai ter que ter aí um screening também para ver se a pessoa consegue voltar ao trabalho sem o uso dessas substâncias, que ela pode estar usando até diariamente, ela pode ter desenvolvido um transtorno, né, por ter ficado em casa também. Né? Em casa fica aquele negócio meio, estou meio de férias e acaba usando muito mais as drogas lícitas e ilícitas. Então, isso é uma outra preocupação aí dentro da minha área. Eu acho que mais ou menos por aí, eu não vou ficar me estendendo, acho que o mais legal agora é o bate-papo e eu tirar as dúvidas, né? Qualquer coisa, só perguntar. José Eduardo, obrigado, Alexandre. E é isso, acho que para a gente começar aqui uma rodada de perguntas, eu vou puxar nossa fila. O Alexandre comentou um ponto que você também, José Eduardo, comentou, que é essa percepção de segurança. E aí eu acho que a questão da percepção de segurança, ela é um ponto super importante quando a gente fala de retomada de atividades. Tanto pelo lado da falsa percepção, então a pessoa que eventualmente olha ali porque a empresa está fazendo uma medição de temperatura, ele adentra o ambiente de trabalho se sentindo mais confortável e automaticamente talvez baixa um pouquinho a régua dos cuidados que ele deveria ter, quanto ao oposto, né? Aquela pessoa que desenvolveu uma fobia, né? A gente mesmo tem andado na rua, ou quando sai para a rua, eu volto em casa, tira toda a roupa, põe para lavar, toma banho. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é que pode ser feito para, se é por meio de conscientização, se tem alguma forma de trabalhar isso, pensando mais nesse momento de retomada, né, para que as pessoas que estão lá confinadas dentro de casa há tanto tempo saiam e aí meio que saiam da caverna, né? A gente está todo mundo dentro de casa há 60, 70 dias e voltar a sair de casa com frequência me parece que vai ser um problema, porque as pessoas e aí acho que a gente vai ter pessoas em ambas condições, ou aquela pessoa que está com medo de sair de casa, pode desenvolver algum transtorno, alguma fobia além daquilo que é o normal, ou aquela pessoa que também estava louca para sair de casa e porque viu ali alguma medida mínima de segurança, acha que está tudo bem, e aí pode acabar comprometendo a questão de segurança e contaminação dos outros. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Quer que eu comece? Posso começar? Eu só porque assim, minha bateria aqui começou a miar, eu vou buscar, então... Fala e eu deixo você falando para eu buscar o... Eu vou ver como é que tá a minha aqui, que eu acho que também não tá das melhores, mas eu vou começar aqui, depois eu faço essa carga. Bem, inicialmente, eu queria dizer o seguinte, é exatamente isso. A gente precisa... a percepção de segurança, ela é importante e principalmente aliada a uma segurança real, tá? Mas, de toda forma, ela é fundamental aí para a retomada. É um dos pontos para a retomada fundamental. O que nós precisamos, então? Que as pessoas tenham informação, uma informação adequada e que seja voltada à realidade deles, né? A informação da TV, ela não informa o trabalhador de como que ele vai enfrentar da porta para dentro da empresa, né? Como, quando ele vai entrar, o que ele pode fazer,
se ele vai ter o álcool gel, ele não sabe disso. Ele não sabe se ele vai ter novas disposições de álcool gel, se existem sinalizações que identificam que tem uma sala que só pode ter 3 pessoas. Não adianta você dizer que vai ter uma sala que só pode ter 2 pessoas, 3 pessoas e usando máscara, se ela não está sinalizada e se a sala só tem 2 cadeiras. Se a sala tiver cadeiras marcada com X, os trabalhadores com certeza, quando precisar de uma terceira cadeira, vão tirar dessa cadeira dessa sala, vão mobilizar para outra e por aí vai. Então, as regras precisam ser bem claras, sinalizadas e instruídas aos trabalhadores. Isso que vai fazer uma grande diferença também na percepção de segurança, ou seja, uma percepção de que a empresa está tomando cuidado com ele. Isso é um fato primordial. É claro que nós temos 2 pontos importantes nessa retomada que a gente precisa considerar. O primeiro ponto que precisamos considerar é que nós temos momentos epidemiológicos distintos em cada localidade do Brasil, né? Então, existem lugares que estão com uma ansiedade para o retorno, primeiro porque tem lugares onde já se passaram, ou que a taxa de transmissão, não é nem a questão numérica de casos, porque os casos só aumentam, mas a taxa de transmissão, ela está em declínio e permite que nós tenhamos uma situação de retorno às atividades. Então, isso ajuda a confortar e trazer um pouco de segurança para as pessoas. O outro nós aprendemos algumas coisas ao longo desse período de pandemia, principalmente em outros lugares, que a pandemia chegou antes, né? E uma delas, a pandemia quando chegou no Brasil, a gente já estava praticamente com máscara para todo mundo, que não foi o que aconteceu na Europa, tá? Então, a gente já chegou numa condição um pouco melhor e poderíamos ter um cenário melhor. E a gente vê que em alguns lugares onde essa questão, principalmente de educação, O Alexander travou, né? Acho que travou. Justamente um risco de comunicação. Que estava entrando uma chamada, como eu estou usando o celular, né? E aí, voltando ao assunto aqui, que eu até me perdi. Então, o primeiro ponto tem a ver com o momento... Trava de novo. Acho que a pessoa insistiu na ligação. Eu estou tentando bloquear, não consigo aqui. Tá bom. Então, são momentos epidemiológicos diferentes. O segundo é que, a partir do momento que certas atividades vão retomando, mesmo que ainda exista algum contágio, as pessoas sentem uma certa segurança, ou seja, ele já foi primeiro, né? Então, algumas atividades das empresas, eu acho que isso, do ponto de vista de saúde mental, vai permitir que as pessoas se sintam um pouco mais seguras para essa saída. E aí, é por isso que antes da saída, e falando especificamente para a realidade de cada uma dessas empresas, é importante essa conscientização do trabalhador. Não aquela by the book feita pela televisão ou pelas mídias sociais, ou mesmo aqueles videozinhos que a gente recebe por WhatsApp, mas aquela mais voltada especificamente para a realidade que ele vai enfrentar no local de trabalho. Bem, não sei se tem mais algum ponto que eu possa complementar, mas só para não estender mais aqui. Bom, muito bem. Ainda bem que o Alexander começou, porque a minha bateria acabou, realmente. Sobre percepção de segurança, eu não ouvi tudo, talvez se eu repetir alguma coisa que o Alexander falou, então me desculpe, mas eu acabei tendo a comunicação cortada. Lógico que quando você tem um estímulo hostil que é real, conhecido, aumentar a quantidade de informação sobre ele vai fazer você ter mais segurança. Isso de um modo geral. Porque a percepção é uma coisa muito pessoal, né? A gente até tem um termo em psiquiatria ou saúde mental sobre a percepção, quando a gente fala sobre a percepção que cada indivíduo tem da realidade que o circunda. Porque, na verdade, não é só
uma informação real, você também tem todos os seus medos internos e coisas inconscientes e conscientes, em que vão aumentar, na verdade, a tua insegurança, independente se o estímulo é de segurança, né? Mas isso não tem como a gente entrar e fazer nada se a pessoa tem uma fragilidade pessoal, né? A fragilidade pessoal dela, ela tem que fazer um tratamento, a gente tem que reconhecer a pessoa, a gente tem que estar fazendo, a gente que eu estou falando, assim, todas as empresas ou as pessoas que estão envolvidas nesse processo tem que fazer aquilo que devem fazer do melhor jeito possível para dar todos os elementos para a pessoa conseguir ter a segurança dela. Se a pessoa vai ficar mais insegura, aí tem que ser identificada essa pessoa e encaminhada ela para um tratamento que realmente ela tem uma exacerbação do que seria uma coisa normal. A preocupação normal, nessa fase, ela é real e é lícita de se ter, porque realmente eu acho que o que mais assusta no vírus é esse monte de informação que desencontrada, até porque é uma coisa nova para a ciência médica, então quando você vai buscar informação dentro da comunidade científica, ela já é mais difícil. Então, se você já tem um local que deveria ser o seu ponto de segurança, de informação, e ela já está com um viés, na hora que você vai e começa a escutar outros e outras pessoas falando e comentando a respeito, né, com outras visões e com achismos, aí vai tudo piorando, né? A gente vê aí, eu nem vou falar sobre um determinado ou outra mídia, mas a gente tem muita informação falsa, muita informação super para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo, né, o que causa medo ou que dá uma falsa sensação de segurança. Tem as duas coisas. Eu acho que o que deve ser feito, assim, a minha orientação é que vocês façam o melhor possível. Aí, então, por exemplo, fazer um bom treinamento com uma boa informação a todos os colaboradores. Isso é uma coisa importante. Quanto mais informação ele tiver e mais procedimento, mesmo que ele esteja inseguro, o procedimento em si dá segurança. Então, quando você vai falar, por exemplo, isso a gente tem como dar um exemplo muito bom, quando, por exemplo, vai falar um procedimento padrão para ligar a aeronave, checar, faz um checklist, você aumenta a segurança, por mais que ele mesmo possa estar com medo. Então, a gente não vai dizer que todo piloto é um cara super tranquilo. Você pode ter pessoas mais ansiosas, mas o procedimento de segurança sendo feito dá não só segurança real, que é o que mais importa, como ele também vai falar, não, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Então, isso acho que é o mais importante dentro da saúde mental, é identificar, depois que isso tudo está sendo feito, se a pessoa ainda se sente ruim ou tá com uma sensação pessoal de que ela está com medo, ela tem que procurar o sistema de saúde para ver se ela não tem uma doença psiquiátrica para ser tratada. Acho que isso é o principal. Zé, obrigado. Deixa eu passar a palavra para a Gabriela, que ela tinha também algumas considerações para trazer. Gabi, pode ficar à vontade, tá? Eu ouvi atentamente as exposições do Dr. Alexander e do Dr. José Eduardo, foram muito esclarecedoras, realmente trouxe vários ingredientes importantes, né, no procedimento das empresas, mas eu queria perguntar sobre dois pontos que têm ligações com o jurídico também. Um é a questão da testagem. O doutor Alexander falou sobre a questão da testagem, que é recomendado. Eu queria saber se, do ponto de vista médico, tem alguma recomendação do CRM ou de alguma entidade sobre as hipóteses em que a testagem tem que ser feita ou deve ser feita necessariamente, né? E se isso, de alguma maneira, vincula os médicos de empresa, né? Então, ali, prestando assessoria para as empresas. E também, com relação ao doutor José Eduardo, quando ele falou sobre o aumento da ansiedade, né? Existe algum procedimento também estabelecido de como lidar com essa questão, com esse aumento de ansiedade? Né? É um dado real, a gente tem visto nas empresas pessoas que não querem realmente trabalhar porque estão com receio de pegar o coronavírus no transporte, então as empresas estão tentando, de alguma maneira, contornar.
E ali, do ponto de vista jurídico, para a gente, é bastante importante essa questão da testagem e essa questão, às vezes, da recusa, que pode aparecer do empregado em ir trabalhar. A testagem, nós temos limites para realizar a testagem para os empregados, porque, na verdade, existe um princípio de proteção à intimidade dos trabalhadores, mas nós sabemos que o direito assegura para algumas atividades, como motoristas, aeronautas e tal, que essa testagem seja feita. Eu procurei fazer uma pesquisa, eu não achei nada específico para a testagem de coronavírus. Né? Embora a testagem seja super recomendável, seja uma medida recomendada pelos médicos e tal, será que eu posso obrigar o empregado a ser testado? Isso é uma questão que tem um impacto jurídico para a gente também, além de aspectos médicos. E a questão da recusa, né? A questão da recusa, o empregado tem uma relação de subordinação com o empregador. Em princípio, ele deve trabalhar. Em que medida essa ansiedade, esse dor, pode significar, né, uma recusa ao trabalho, uma recusa de comparecer ao trabalho, né? Eu acho que esses pontos são pontos que nós vamos enfrentar do ponto de vista jurídico, né, com o auxílio de vocês aí, médicos, né? Essas seriam as minhas considerações. Bom, então acho que eu vou começar com a parte de testagem, que aí o José dá continuidade. Então, gente, hoje eu estou falando aqui dentro de chamada. Eu tenho uma outra apresentação aqui com os alunos mais tarde. Então, a testagem. Nós temos dois tipos, vamos lá, grandes grupos de testagem. A primeira que é a testagem para identificação do RNA viral, né? Ou seja, para identificar se esse vírus está presente no indivíduo, no caso do trabalhador. Ou seja, são as testagens moleculares que a gente conhece, a principal delas com o nome de RT-PCR, né? Ou que o pessoal fala PCR. Então, essa testagem é para saber se a pessoa tem a doença ativa, tá? E aí nós temos um outro grupo de testagens, né? Que são os anticorpos, né? Temos até de antígeno também, mas de anticorpos, que é IgM, IgG ou IgA, que são para avaliar se o indivíduo tem uma infecção recente, né? Ou ele já teve essa infecção, ou seja, o desenvolvimento de imunidade para essas doenças, tá? No momento da doença ativa, o melhor exame a ser feito é o PCR. E ele precisa ser feito. Isso é uma questão muito crítica. Hoje, o problema principal com essas testagens é a dificuldade de acesso ao PCR, e tem ou da rede pública ou da rede privada no acesso a essas testagens, tá? Então, em algumas localidades. E precisa ser feito. Então, do ponto de vista de empresa, quando você tem um SESMIT, dar o suporte de encaminhamento e orientação para o trabalhador de como ele pode ter acesso a essas testagens, tá? O outro ponto é a testagem de IgM, IgG, principalmente, que é saber se o indivíduo está hoje ativo. Alguns protocolos foram tentados ser desenvolvidos, como, por exemplo, lá em Salamanca, que com a ideia de desenvolver o que a gente chama desse passaporte da imunidade, etc. O que acontece é que, nesse momento atual, né, a testagem não nos garante hoje uma eficácia grande para dizer assim, você está com IgG positivo, volta a trabalhar, você está com IgG negativo, fica mais um tempo em quarentena. E por quê? Porque existe uma coisa que se chama de falso positivo e falso negativo. E nessas testagens, principalmente nesses kits que chegaram agora, esses que vieram principalmente nesse período inicial aqui da China, eles têm muito erro, tanto de testagem falso positiva quanto falso negativa. E o que vem acontecendo? Vem acontecendo que, nesse momento, primeiro, a gente não tem um protocolo que possa garantir esse processo de imunidade, de que eu posso estar trazendo mais segurança para o trabalhador, né? Vamos lá, você diz que é positivo e o cara se descuida e, de repente, é aí que ele vai pegar a infecção, né? O outro ponto é a pessoa ter a informação negativa, ele fica mais ansioso e com receio de retorno às atividades. Então, esse é o problema hoje
desses testes, e aí você tem um teste que deveria dar 80%, 90%. Lembra que, assim, 80%, 90% de positividade é 20% da população que está negativa e que pode infectar e pode contaminar outras pessoas. Não é uma ferramenta hoje, pelo menos com as pesquisas, não se tem um protocolo que esteja trazendo a garantia. O que a gente pode pensar do ponto de vista de proteção ao trabalhador seria no sentido de, será que seria interessante, aí até o governo do Peru adotou uma medida de obrigatoriedade das empresas, seria o seguinte: eu quero que meu trabalhador, por exemplo, a gente pode estar pensando aqui, hoje isso não é um protocolo, só estou confabulando aqui para que a gente possa discutir, eu quero que o trabalhador possa ter o acesso a pelo menos uma testagem antes de voltar às suas atividades, para que ele saiba seu estado imunológico, né? De imunidade ao Covid, né? E que ele seja informado que isso não exclui os critérios de distanciamento social, de proteção com relação ao uso de máscaras, o uso do álcool gel, e ele foi treinado por isso que eu falo tanto que da importância desse treinamento, para não gerar essa falsa percepção de ser um passaporte de imunidade, e também que esse trabalhador tenha esse acesso, então, a essa testagem e tenha o conhecimento do que significa aquele exame, porque senão ele também, mas talvez não para uma tomada de decisão se ele volta ou não. Eu creio que nesse sentido, isso já poderíamos dizer que faria sentido, mas no sentido de triagem, muito pouco, tá? E testagem de PCR, que é para descobrir se eu tenho a doença ativa, se eu testar hoje, amanhã ele pode estar contaminado. Então, se eu testar uma vez por semana, nesse meio tempo ele pode se contaminar. É pouco efetivo essa ação por conta desse período, né? Então, é importante conseguir ter acesso para todo mundo que é sintomático. E o ponto mais crucial, que eu, como falei já anteriormente, que falha, é eu deixar as pessoas em quarentena. Um ponto só para finalizar que eu vi numa das perguntas, assim, sobre a questão das pessoas, população de risco, né? É importante que a gente consiga, preferencialmente, deixar essas pessoas afastadas da atividade. Por que eu falo preferencialmente? Porque isso pode ser uma faca de dois gumes, tá? Algumas empresas grandes adotam protocolos, tá? Algumas empresas grandes adotam alguns protocolos de afastar a população totalmente de risco, que para elas, claro, que o trabalhador, ele realmente está sendo, se ele não está sendo demitido, ele está mantido o emprego, mantido o salário, ou mesmo que ele ganhe férias por um período, isso é benéfico para o trabalhador. Mas quando isso se desdobra ao nível de terceiros, de outras pessoas, de auxiliares de limpeza, etc., isso pode impactar do seguinte ponto de vista: essas pessoas podem perder o emprego, né? Então, a gente precisa avaliar de que forma que a gente possa atuar para que a gente consiga garantir que essas pessoas tenham uma segurança no trabalho e também que essas pessoas não sejam impactadas com a própria decisão de um possível afastamento. Então, é importante, como medida preferencial, o afastamento, né? E esse afastamento tem a ver com eu não consigo garantir um ambiente com total segurança de distanciamento social, uso de álcool gel, máscara para todo mundo, transporte adequado para ir e vir ao trabalho com as mesmas garantias. E aí, se eu não consigo nesse sentido, a melhor a conduta a ser adotada, então, é que eu afaste. Mas se eu consigo garantir, eu posso criar um ambiente propício, talvez no segundo momento, e que esse momento não é tão distante assim, para que eu consiga trazer essas pessoas para a atividade, não de uma forma, às vezes, de segregar, olha, de risco, e você poder criar até um ambiente, como é que eu vou dizer, com uma percepção de preconceito, mas sim que eu consiga garantir esse retorno adequado. Bem, era isso aí. Se tiverem mais algum outro item aí, estamos à disposição. Bom, muito bem, vamos lá. Primeiro para a doutora Gabriela, então, acho que o que o Alexander falou sobre a testagem das partes técnicas, né? Mas eu vou entrar um pouco aí, antes de falar sobre o procedimento da ansiedade, nessa hermenêutica jurídica,
aí sobre por que a gente tem uma coisa especial para um piloto, por exemplo, e vai falar com um outro colaborador, não é a mesma coisa, né? Então, você tem a doutrina legal com um piloto para justamente você promover a segurança de terceiros. Então, a obrigatoriedade de fazer uma testagem de drogas, né, para motorista, piloto, eu acho que tem um sentido jurídico muito maior, porque aí você tem que garantir que aquele piloto está em condição de segurança para os terceiros que ele está levando, ou até mesmo os transeuntes, né, ou próprios prédios, né, vai que ele bate com o avião, entre algum prédio e mata todo mundo. Então, na verdade, acho que o sentido é um pouco diferente. Quando você vai falar sobre um trabalhador, digamos, normal, que não seria uma categoria especial, fica mais difícil, que aí a gente entra nas liberdades individuais. Então, acho que a gente não vai ter um regramento jurídico nesse ponto, vai ficar na parte mais ética médica. Aí a gente entra num segundo ponto de conflito. Acho que grandes empresas, ou empresas que têm Césio, que têm saúde do trabalhador, é fácil do que empresas que não têm. Empresas que têm aí a medicina do trabalho, quando a gente está falando em grandes pandemias, ou problemas outros de doenças, tudo mais, a gente tem como ter um relacionamento muito mais sinérgico e conseguir fazer procedimentos dentro da empresa. Porque aí você tem um médico lá presencial que pode chegar naquele colaborador que, por qualquer motivo, não quer ser testado, e dentro do sigilo médico ele vai ter que responder. E se o médico da empresa está lá, ele pode dar o próprio afastamento direto da parte médica, se ele achar caso ou não. Quando a empresa não tem um médico presencial, ela vai ficar na dependência daquele trabalhador. Se ele uma visão prática minha, se ele não quer se submeter aí no trabalho porque ele está com medo, ele está, ou sei lá, alegando qualquer tipo de coisa, ele tem que passar em algum médico e levar o atestado, e aí a empresa fica submissa a esse atestado médico, que se passar os 14 dias tem que ir para o INSS, felizmente é o que a gente tem, né? O procedimento na parte da ansiedade, da parte mais, vamos falar sobre o que seria o bom senso médico, é justamente, se ele está com medo, primeiro passar numa avaliação, se tem, então, esse médico da empresa, né, ou mesmo que seja um diferenciado fora, para fazer uma avaliação. Se esse tipo de queixa dele estar com medo de trabalhar é real ou não é? Ele tem realmente um problema sério, e aí esse médico vai poder avaliar e dar esse atestado e falar, olha, realmente esse aqui tem que ficar fora, ou se é exacerbado, e encaminhar ele para um psiquiatra, por exemplo, né? E aí ele se tratar, aí a gente volta naquela questão que eu falei anteriormente sobre a percepção individual, né, do que é risco para cada um. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade já limítrofe, e aí essa situação de que estamos em pandemia faz ela ficar descompensada. Então, aí só um profissional da área para avaliar. O procedimento da empresa, né, eu estava vendo a doutora Márcia escreveu sobre um questionário padrão, a empresa pode fazer, né, assim, o pessoal aí de RH pode formular o que for para passar para todos os funcionários, se ele está se sentindo bem, se ele está confortável, se não está, mas se ele tiver uma recusa em responder alguma coisa, a gente para nesses direitos individuais, né? Aí o certo seria encaminhar para um profissional de saúde para ele avaliar, porque aí lá com o sigilo médico, o profissional pode pegar e atestar ou não. Acho que é o que dá para eu responder. Zé, obrigado. Eu vou agora só para a gente fazer o encerramento, vou passar a palavra para a Malu, que é a presidente da APRES, e para a Paula, que elas vão fazer nossas formalidades de fechamento aqui e já organizar a próxima reunião. Malu, Paulinha, fiquem à vontade. Tá. Bom, gente, queria agradecer aí a presença dos dois médicos, eu acho que foi bastante esclarecedor, a gente sabe que tem muita
muita questão. Acho que é muito importante as empresas e até mesmo os advogados das empresas orientarem os seus clientes a conhecerem o seu ambiente de trabalho, a conhecerem a sua realidade, né? Eu tive casos de clientes, por exemplo, que disponibilizaram um atendimento psiquiátrico sigiloso, gratuito, para quem estava em home office, porque começou a ter muito problema de saúde mental nessa situação, né? Então, a gente queria agradecer a presença de vocês, do pessoal da APRES, né? A Lília, a Gabriela, a Mirati, o Carlos. E agora a Paulinha vai fazer o convite para vocês justamente do que é o nosso tema da próxima reunião, que vai ser na primeira sexta-feira de julho, só que é na parte da manhã, às 9 horas. Paulinha. Boa noite, pessoal. Prometo que não vou ficar falando muito. Mais uma vez, agradeço aí a participação de todos, principalmente dos médicos convidados. É o seguinte, a nossa ideia da próxima reunião é falar sobre um tema que muita gente está falando, mas fazer uma abordagem um pouco mais prática, né? A nossa ideia é falar sobre o teletrabalho e os impactos na negociação coletiva e no direito coletivo, tá? A gente não vai ficar falando tanto da questão da falta de representatividade do sindicato. Isso é um assunto que já é muito debatido, né? A nossa intenção é discutir, é fazer uma roda de conversa mesmo. A gente não vai ficar fazendo uma apresentação em PowerPoint na próxima reunião. A ideia da próxima reunião é a troca de ideia, tá? Nós convidamos o Dr. Célio Neto, que é bastante conhecedor do assunto. Estamos ainda vendo quais serão os outros participantes, mas a ideia é vir com determinadas perguntas e tentar discuti-las ao longo da reunião, né? Então, quando a gente está falando de teletrabalho, por exemplo, qual a regra que a gente faz sentido aplicar o princípio da territorialidade quando você está falando de teletrabalho? Por exemplo, outra questão, o sindicato vai ter representatividade? Como é que fica a questão da aplicação da norma do teletrabalho na questão intercontinental, né? Então, nós gostaríamos de fazer uma abordagem mais prática e, logicamente, com a teoria e com o conhecimento, e trocar uma ideia com relação a isso. Então, quem puder, mandem perguntas. Se quiserem participar nessa nossa próxima reunião, já mandem perguntas que achem pertinente com relação ao tema. Daí a gente vai fazer nossa lição de casa e colocá-las aí para uma discussão, tá? Então, primeira sexta-feira de julho, fica o convite para todos, para a gente falar um pouquinho sobre o teletrabalho, tá certo? Não vou tomar mais o tempo aí, já é sexta-feira, 18h40, acho que está todo mundo cansado. Paula, só antes da gente encerrar, o Ronaldo pediu a palavra, ele queria trazer uma consideração aqui para a gente. Lógico, Ronaldo, pode liberar teu microfone, fica à vontade, tá? Obrigado, Cadu. Boa noite. Bom te ver. A todos. Obrigado, igualmente, bom revê-lo. Pessoal, eu gostaria só, Cadu, quando a gente começou a conversar, primeiro parabenizar a todos, em especial os doutores que contribuíram com a gente, com as necessidades nossas, as nossas preocupações. Eu gostaria de compartilhar que ontem eu participei de uma reunião com a Secretaria do Trabalho, e como você sabe, né, Cadu, nós conversamos, eu assessoro uma entidade laboral e também do assessoria para empresas. Mas a Secretaria do Trabalho chamou inicialmente os sindicatos laborais para entender como que eles estão atuando para o retorno. E considerando, na verdade, as necessidades, as deficiências que alguns sindicatos já possam estar vivenciando. Na verdade, é o setor de fiscalização. Então, eles disseram que vão chamar o patronal, as empresas, algumas empresas, e eles estão pedindo apoio para essa retomada. Eles querem saber, vão segmentar posteriormente e vão querer saber quais são as deficiências e as necessidades, né? Então, eu acho que isso é importante, porque aqui eu acho que não existe lado, né? Existe uma preocupação comum
com o trabalhador, né, com a empresa também, a parte econômica, enfim, tudo gira, eu acho que no mesmo eixo. Então, a gente, vamos aguardar, eu acho que vai ser notificado algumas empresas para participar dessa nova rodada aí junto ao Ministério, ia falar Ministério do Trabalho, né, Ministério da Economia, que é a Secretaria do Trabalho, né. Uma outra coisinha, eu vou deixar aqui só para finalizar, uma citação aí para os doutores, a Xiaomi, acho que é esse o nome, né, daquela empresa de tecnologia, ela acabou, acho que, de soltar uma notícia que está lançando uma máscara que se limpa automaticamente. E eu tenho uma preocupação com esse cuidado com a máscara, não nesse caso da Xiaomi, mas o cuidado normal, porque a gente vê muita reportagem sobre qual tecido utilizar, quanto tempo que ele aguenta de lavagem e etc. e tal. Então, essa é uma situação, a reunião já acabou, né? Mas, enfim, fica aí para a gente depois debruçar sobre essa questão. Obrigado, Cadu, obrigado a todos pela oportunidade. Ronaldo, obrigado. Pessoal, queria, então, dar uma boa noite a todos, agradecer a participação dos guerreiros que ficaram conosco aqui até o final do dia. Bom final de semana e até a próxima.